Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tome o seu assento, por gentileza. Amados, nesta noite nós vamos estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações e nós sabemos a importância da palavra. A palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela traz ânimo, a palavra de Deus, ela traz alegria, a palavra de Deus, ela levanta o caído, a palavra de Deus, aleluia, é ela que nos sustenta, é esta palavra, porque sem a palavra nós caímos, sem a palavra nós nos levantamos, sem a palavra a gente não pode chegar em lugar nenhum, porque é com a palavra que nós vamos chegar até os céus. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje é o culto de Santa Ceia. Amém. Nós viemos cercar a mesa do Senhor. Eu sei que essa semana foi muito difícil para você, porque todas as vezes que se aproxima o dia da Santa Ceia, o inimigo se levanta para impedir a gente chegar até a casa do Senhor. Mas nós chegamos em vitória. Nós chegamos em vitória para cercar a mesa do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração. Prometo-lhe que não irei tomar muito tempo, mas eu irei transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração para os vossos corações. Então, em reverência à palavra do Senhor, se você puder ficar em pé, eu agradeço, mas também se não puder eu entendo, amém? Mas eu quero ler com os irmãos alguns versículos que se encontram na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, nós vamos estar lendo o versículo de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, amém? Capítulo de número 1 e o verso de número 7, meus queridos irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Amém. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu disse Pedro? Não, é 1 de João, perdão, querido. 1 de João. Perdão, 1 de João. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos todos juntos ler esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, é todo. Amém? Irmão Gilmar falou algo aqui, se nós pecamos, na hora que a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa. Glória a Deus. Um pouquinho mais à frente, versículo 18 e 19, amém? Versículo 18 e 19, agora é de Pedro, viu? 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 e o 19, que diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Esse é o verso chave. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: eu não fui comprado com ouro. Não fale mais alto, irmão. Diga assim: eu não fui comprado com ouro. Eu não fui comprado com prata, mas fui comprado pelo sangue de Jesus. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos,
desde o início, teve que ter derramamento de sangue. A Bíblia diz que quando o homem pecou no jardim do Éden, aonde teve o primeiro derramamento de sangue, a Bíblia diz que houve uma morte. E essa morte foi de um animal. Para que a pele do animal viesse cobrir a nudez do homem. A palavra de Deus também diz, querido, no Velho Testamento, aleluia, que quando o povo de Deus sai do Egito para a terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés que ele preparasse um tabernáculo. E nesse tabernáculo, queridos, existia algo muito importante. E o lugar que existia algo importante era o lugar santo dos santos. E a Bíblia diz que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo. E a palavra de Deus diz, querido, que esse lugar, só um homem, que era o sumo sacerdote, podia entrar. Mas a palavra de Deus diz, querido, que quando a pessoa pecava, a Bíblia diz que de acordo com o pecado da pessoa, a pessoa trazia um animal, e esse animal era entregue ali ao sacerdote, para o sacerdote matar o animal, e nós sabemos todo o ritual que tinha no Velho Testamento. E a Bíblia diz que aquele sangue daquele animal era entregue à mão do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo para expingir ali o sangue daquele animal, para que o Senhor recebesse, e na hora que o Senhor recebia, ele apagava todo o pecado daquela pessoa que levou aquele sangue. E deixa eu falar algo para você nesta noite. Ainda tinha um problema muito sério. A Bíblia diz, querido, que se o sumo sacerdote estivesse em pecado, Deus não aceitaria o sacrifício, e o sumo sacerdote era morto naquela mesma hora. Sabe por quê? Porque na presença de Deus, a pessoa, se tivesse pecado, ele morria. Por isso que a Bíblia diz que o sumo sacerdote, na sua cintura tinha uma corda. Por que, pastor, uma corda? Porque se ele morresse lá dentro, ninguém mais poderia entrar. Tinha que puxar o sumo sacerdote pela corda. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você nesta noite. Aleluia! Agora você não precisa mais matar animais, você não precisa mais de sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que o Cordeiro Pascual, ele já morreu por mim, ele já morreu por você, ele derramou o seu sangue para que eu e você hoje tivéssemos liberdade para chegar até a presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Então nesta noite eu quero falar para o seu coração. O tema que Deus colocou no meu coração, que eu quero falar, é o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Quanto crê que esse sangue tem poder? Só Ele pode salvar. E mais nada, irmãos. Só Ele. É esse poder do sangue que nos dá o direito de vida eterna. Amém? A Bíblia diz que o sangue do animal, eles apenas apagava o pecado. Mas João foi muito mais além. A Bíblia diz que quando João estava batizando no Rio Jordão, e a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, sabe o que é que João diz? João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que era morto no Velho Testamento, ele apenas apagava o pecado. Mas João diz, aleluia, que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele não só apaga o pecado, ele tira o pecado. Você não entendeu? Eu quero dizer a você que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele não só apaga o pecado, ele tira o pecado. Quantos podem dizer amém? Aleluia. É a mesma forma, querido, de você ter um programa no seu computador, e se você deleta ele, nunca mais ele volta. Aleluia. Por quê? Porque você deletou, você tirou
do seu computador. Então, nessa noite, saiba que o sangue de Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus! Foi por isso, meus queridos, que Jesus derramou até a sua última gota de sangue por mim e por você. Por mim e por você. E deixa eu falar algo nesta noite para ti. Eu não merecia, você não merecia. Mas ele olhou e disse: eu preciso morrer por Messias. Eu preciso morrer por Gilmara. Eu preciso morrer por João. Eu preciso morrer por Norma. E a Bíblia diz que tinha que ter derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Mas nós vamos ver o que é que Deus tem nesta noite para o nosso coração. A palavra de Deus diz, querido, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 18 e 19, aleluia, que o sangue de Jesus é a cédula, ou a moeda de compra para a salvação. O sangue, é Pedro que está falando, o apóstolo Pedro que está falando, não sou eu que estou falando. O apóstolo Pedro está falando que ele diz assim, escute só: o sangue de Jesus é a cédula, a moeda de compra para a salvação. Por isso que ele disse assim: não é com ouro e nem prata. Aleluia. Você pode ter, irmãos, milhões e milhões e milhões de dólares, mas ele não compra a sua salvação. Você pode ter o maior recurso na face da terra, mas o seu recurso não compra a salvação. A Bíblia diz que a salvação ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala, irmão, de cédula, a primeira coisa que vem no meu coração, irmão, é dívida. Quanto é da época nota promissória aqui? Eu sou da época de nota promissória. Eu lembro que quando nós tínhamos negócio no Brasil, a gente recebia notas promissórias. E as notas promissórias, irmão, quando eu queria o dinheiro rápido, eu ia no banco e vendia para o banco a nota promissória. E tinha um risco ainda, se o meu cliente não pagasse aquela nota promissória, automaticamente o banco entrava na conta da empresa e resgatava aquele dinheiro da nota promissória. Então, nesta noite, deixa eu falar para você, escute por favor, a minha salvação, a sua salvação, foi como uma nota promissória, uma cédula, uma moeda. E essa moeda, irmãos, escute, não foi coisas materiais. A moeda para comprar a minha salvação, para comprar a sua salvação, irmãos, foi o sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Porque se não tivesse sangue, irmãos, eu não teria sido salvo. Se não fosse o sangue de Jesus, você hoje não tinha liberdade de você participar do pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Mas nesta noite, através do sangue de Jesus, você tem liberdade de adorar a Ele, ao Senhor dos Senhores, o general dos generais, aleluia. Então nesta noite é através do sangue que nós chegamos até a presença de Deus. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. A Bíblia diz que eu e você estávamos como ovelha desgarrada, como ovelha sem pastor, mas através de Jesus Cristo, Ele nos ligou a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Existia uma separação entre o homem e Deus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, na hora que Ele disse, Pai, tudo está consumado, a Bíblia diz que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, de alto a baixo. Que é isso, pastor? Ele estava dizendo, escute só, ele estava dizendo, meus queridos irmãos, aleluia, aleluia, que agora eu e você temos liberdade de chegar até a presença de Deus, porque quando o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, Jesus estava dizendo, agora vem a salvação.
Agora eu vou trazer a salvação para este lugar. Agora eu vou trazer a salvação para este lugar. Então levanta a sua mão. Se você sente a salvação da sua vida, levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque só através do sangue nós temos agora liberdade de falar com Deus. É por isso que eu falei no início, não precisa mais você matar animal. Não precisa mais você fazer esse ritual. Porque quem fazia esse ritual era no Velho Testamento. Aleluia. Imagine se hoje a gente tivesse mantendo esse mesmo ritual que os judeus faziam ali no tabernáculo. Talvez não tinha animal que não desse para realmente matar, para pagar os pecados do povo. Por que não, pastor? Porque são 7,5 bilhões de pessoas. Será que existe 7,5 bilhões de animais na terra? Será que existe? Mas Jesus disse, mas João disse, está aqui o Cordeiro. Está aqui o Cordeiro. E esse Cordeiro, ele é o suficiente para perdoar o meu pecado. É o suficiente para perdoar o teu pecado. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa. O único pecado que não tem, escute só, perdão, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você pode dizer, pastor, o senhor não sabe o meu pecado, pastor. Nem sei e nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, que Jesus sabe. Ele sabe que Ele tem poder para perdoar o teu pecado. Talvez você possa dizer, pastor, eu sou indigno, pastor. Eu sou indigna, pastor. Eu não consigo de maneira nenhuma, pastor, porque eu pequei. Escute só, meu querido irmão. Eu sempre falo e continuo falando. Você ainda não está no céu. Você ainda não está no corpo glorioso. Você está nessa terra. Você pode pecar, escute só. Mas a Bíblia diz para o meu coração e para o seu coração. João mesmo falando isso, filhinhos, não pequeis, mas se tem de pecado, existe um advogado que intercede por mim e por você. Levanta a sua mão, glorifique e exalta o nome do Senhor. Ele é o meu e o seu advogado. Aleluia. Ele não está para nos acusar não, irmãos. Quem é o acusador é o diabo. O diabo é que está pronto para lançar na nossa cara o que nós fizemos ontem. Jesus não. Jesus está dizendo assim, eu sou o teu advogado, Messias. Eu sou o teu advogado. Eu sou o teu advogado. Então não importa o pecado que você cometeu. O que Deus está falando nesta noite, aleluia, que Ele tem poder para perdoar o teu pecado. Aleluia. Por isso Ele morreu na cruz do Calvário, derramou a sua última gota de sangue para eu e você agora termos comunhão com Deus, para eu e você ter salvação. A Bíblia diz que eu e você estamos andando de passos largos para o inferno. Mas Jesus, aleluia, eu acho lindo aquele hino, irmão, que diz assim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, miserável, pecador, mas Ele estendeu as suas mãos para mim. Talvez alguém disse para você, você não vale nada. Alguém tem dito para você, você não tem conserto. Quem disse que não tem conserto, irmão? Talvez alguém tenha dito para você, você não vai alcançar, você não vai crescer, você não vai chegar em lugar nenhum. Quem disse isso, irmão? Não foi Jesus que disse. Não foi Jesus que disse. O desejo do coração de Deus é que você chegue lá. Você vai chegar, deixa eu falar para você, você tem ministério,
O inimigo tentou fazer você parar, mas você não vai parar não. O hino que foi cantado nesta noite, não, você tentou largar a rede. Escute, irmão, pescador que é pescador, ele não larga a rede, ele conserta a rede, porque existem muitos peixes para ele pescar. E nesta noite, em nome de Jesus, põe a sua rede no mar novamente, porque Deus vai começar a te usar mais uma vez. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Quanto de nós já tentou largar a rede? Eu muitas vezes já tentei, irmãos. Muitas vezes chegou um dia que eu disse: Deus, não vale mais a pena, Deus, continuar fazendo o que eu estou fazendo. Parece que quanto mais a gente trabalhava, parece que a gente não via resultado. E uma pessoa chegou para mim e disse assim para mim: pastor, se o Deus trouxe o Senhor para cá, para salvar só a minha alma, já foi tudo. Eu disse: agora que eu vou continuar. Agora que eu vou continuar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o valor de uma alma é muito grande. Aleluia, é muito grande o valor de uma alma. Escute só, queridos, então nesta noite você tem valor, você tem ministério. Escute, por favor, Deus está falando para o seu coração. Deus não comprou a sua salvação, não foi com ouro, nem foi com prata, foi com o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que além de Ele te dar salvação, Ele te deu ministério. Ele te deu ministério. A salvação é para todos, mas ministério é para poucos. E Deus te deu um ministério, e você não pode lançar a sua rede de maneira nenhuma. Pegue a sua rede de volta e lance no mar alto, porque Deus tem muitos peixes ainda, aleluia, para você pegar. Aquele peixe que você está dizendo: eu não consigo chegar lá. Mas sabe por quê? Porque você largou a rede. Então pegue a rede de volta e vá para o mar alto. Pesque, porque Deus, aleluia, vai te dar graça, sabedoria, para você conquistar esses peixes para o Senhor. Quantos podem dizer amém? Então, em primeiro lugar, o sangue de Jesus é a cédula ou a moeda, aleluia, para comprar a minha e a sua salvação. É o sangue. Só pelo sangue de Jesus. Muitas vezes a gente usa esse nome, né? Tão rápido, só o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus continua com todo o poder. Quantos podem dizer amém? Segundo, querido, ainda o poder do sangue de Jesus, além dele ter poder para salvar a nossa alma, as nossas almas, o sangue de Jesus, ele tem poder para purificar de todo o nosso pecado. De purificar. Veja o que diz o verso de número 7 da primeira carta de João, capítulo 1. Mas, esse mais é lindo demais, irmão. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica apenas de 10% dos nossos pecados. É 10%, irmão? Apenas 20% dos nossos pecados. O texto diz que é de todo. O grego diz que todo é todo. É de todo o pecado, irmãos. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa. Ele purifica. É o sangue que purifica, irmão. De todo o pecado. Você pode dizer: pastor, eu não sou digno. Eu não sou digna, pastor. Mas Deus está dizendo para você que Ele purifica. Não é o pastor Messias que purifica todo o seu pecado. Não, de maneira nenhuma. O que Deus quer de cada um de nós é que a gente confesse. Na hora que a gente confessa, irmãos, os nossos pecados, na mesma hora, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Por que Deus nos perdoa? Porque Deus é Deus.
Deus não é o homem. O homem muitas vezes não perdoa a gente. Não é verdade? Mas Deus nos perdoa, irmãos. Por isso que o rei Davi disse assim: eu prefiro cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos homens. Porque o homem sempre está, desculpa a expressão, passando na cara. Você fez isso, você fez aquilo. Jesus não faz isso não. Sabe que a Bíblia diz que Deus pega o meu pecado, o seu pecado, e Ele lança nas profundezas do mar do esquecimento. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Eu não lembro mais. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não lembro mais do seu pecado. E como alguns evangelistas falam quando estão pregando, diz assim: além dele lançar os seus pecados nas profundezas do mar do esquecimento, quando ele sai, diz assim, coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Aqui não se pesca, porque aqui lá na profundeza, aleluia, está o pecado, os pecados de Messias. Nas profundezas está os pecados de Soninha. Então escute, por favor, Deus não se lembra mais dos nossos pecados, irmão. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus, escute só, o sangue de Jesus, querido, ele purifica os nossos pecados. Você vai participar da Santa Ceia. O cálice simboliza o sangue de Jesus. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está fazendo em memória dele. Então não deixe o adversário te acusar. O adversário disse para você essa semana: você não é digna de participar da ceia do Senhor. Quem não é digno é ele. Você é digna. Você é digno. Porque foi Jesus que comprou você, que comprou a sua salvação. Mas sabe por que o diabo faz isso, meus queridos irmãos? Ele começa a falar isso para as nossas vidas, porque ele não a ceia do Senhor, mas glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo, ou seja, terceiro, ainda o poder do sangue de Jesus. Além de ele purificar os nossos pecados, o sangue de Jesus gera pureza em nossas vidas. O sangue de Jesus gera pureza nas nossas vidas. A pureza do sangue de Jesus nos dá o direito de nós entrarmos na presença dele. Quantos estão na presença do Senhor? Então, entre na presença do Senhor. Você não precisa mais de maneira nenhuma pagar promessa. Você já tem liberdade de entrar direto na presença do Senhor. João capítulo 19, versículo 30 diz, aleluia, quando ele disse: Pai, tudo está consumado. Sabe o que significa a palavra consumado? Já encerrou. Agora é o momento de nós chegarmos na presença do Senhor. Foi por isso que quando Jesus estava naquela festa de casamento, a Bíblia diz, queridos, que quando faltou o vinho acabou. E o mestre-sala chegou para a mãe de Jesus e disse assim: olha, tu não estás vendo que o vinho acabou? Aí ela disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Vai a ele. Maria estava dizendo assim para aquele mestre-sala: escute, eu não posso fazer o que ele pode fazer. Então vai a ele, que ele tem poder para fazer a água se transformar em vinho. Então nesta noite,
Você tem liberdade de chegar até a presença de Deus, não através do pastor Messias, mas você tem liberdade de chegar da presença de Deus através de Jesus. Quantos podem dizer amém? É por isso que quando nós oramos assim: Pai, em nome de Jesus. Porque é através de Jesus que nós fomos ligados para com Deus. Eu posso ouvir amém? Fomos ligados, porque nós estamos separados. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas Jesus veio. Jesus veio. Por que ele veio? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Significa essa palavra justo, porque a Bíblia também diz que Noé era justo, mas a palavra justo significa, em outras palavras, diz assim: não tinha pecado. Porque todos os patriarcas pecaram, todos os profetas pecaram, mas escute, mas Jesus nunca pecou. Aleluia! E a Bíblia é tão clara, meus queridos, que ele teria que nascer de uma virgem para não conceber o pecado. Então, nesta noite, escute só, você tem liberdade de chegar até a presença de Deus. Só aqueles que têm liberdade para chegar na presença de Deus. Levanta sua mão, glorifica a Ele, diga assim: Senhor, eu sou agradecido a Ti, porque eu não tinha essa liberdade, mas hoje eu tenho essa liberdade. Se você pode dar um brado de vitória nesta noite, em nome de Jesus. Quarto, para nós concluirmos, o sangue de Jesus também traz proteção contra os nossos inimigos. Amém? O sangue de Jesus traz proteção contra os nossos inimigos. Pastor, e nós temos inimigo? Claro que nós temos. O inimigo da igreja, irmãos, escute só, o inimigo da igreja não são os nossos irmãos. O inimigo da igreja, quando eu digo igreja, irmão, não é a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Igreja somos nós. Porque denominação não foi Deus que fez. Quem fez denominação foi os homens. Só existe uma igreja na face da terra. Sabe qual é a igreja? É aquela que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que eu estou pregando nesta noite. Agora, denominação, irmãos, foi homens que fez. Foi homens que deu nome. Porque quando Jesus vem buscar a sua igreja, Ele não vem buscar nome de denominação. Ele vem buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quem é este Cordeiro? É Ele. Então, nesta noite, o sangue do Senhor Jesus nos protege do nosso inimigo. E o nosso inimigo é o adversário das nossas almas. É ele que impede a gente chegar, muitas vezes, até a presença de Deus. Mas nesta noite, eu tenho uma notícia para você. Ele já foi derrotado. Você não entendeu? Estou dizendo que nesta noite, ele já foi derrotado. E sabe onde ele foi derrotado? Na cruz do Calvário. Da cruz do Calvário, porque quando ele pensava que Jesus iria recuar, Jesus avançou. Por quê, pastor? Porque na onisciência dele, já sabia que iria ter um povo aqui na cidade de Silver Spring para ser salvo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Existia, ele já sabia que existia um povo aqui para ser salvo. Então nesta noite, meu querido irmão, escute só, o inimigo tem tentado impedir você chegar até a presença de Deus, mas ele não vai impedir, porque na hora que ele entra na sua frente para impedir você chegar na presença de Deus, Jesus, o meu irmão mais velho, o seu irmão mais velho, ele entra, ele diz assim: não, diabo, aqui você não tem poder não. Sabe por que não tem poder? Como disse o irmão Gilmar nessa noite, aqui está aqui, olha, os cravos que foi furado nas minhas mãos, está aqui, os buracos, os cravos que foram, aleluia, nos meus pés. Então você não tem poder não. O meu filho vai chegar até a presença de Deus, do meu Pai. Levanta a sua mão, glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando eu prego com o inimigo, eu já fico logo irado. Porque esse é o trabalho do inimigo, irmão, impedir o crente de chegar até a presença de Deus e participar da ceia do Senhor. Então, nesta noite,
o seu adversário, ele foi destruído na cruz do Calvário. Foi destruído na cruz do Calvário. Ele não tem poder para destruir a sua vida. Ainda vou muito mais além. O inimigo não tem poder para tocar na tua vida, a não ser que Deus permita. A não ser que Deus permita. Lembra da história de Jó? Só tocou porque Deus permitiu. Então, em outras palavras, acalme o seu coração, fique tranquilo, que ele já está derrotado. Irmãos, sabe o que é que o inimigo faz? O inimigo é feito aquele cachorro que só late, mas não morde. Mas muitas vezes, irmãos, o crente tem medo, mas não é para você ter medo não, irmãos. Escute só, na hora que ele latir, na hora que ele vir como, escute só, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa o tragar. Mas o meu Jesus está ao nosso, em outras palavras, vamos lá, trocar esse miúdo. Vamos trocar esse miúdo? É como se, escute só por favor, é como se, aleluia, a gente está no meio, você está no meio, e ao nosso derredor está o inimigo, e ao nosso redor está Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, é como, deixa eu melhorar um pouquinho mais, é como se tivesse duas cabanas, uma cabana pequena, que você está debaixo dela, aleluia, e existe uma cabana maior, que é o nosso derredor, que é o inimigo está tentando, mas na hora que ele pensa que ele vai te destruir, aleluia, essa cabana que se chama Jesus, que está ao nosso redor, ele se levanta e diz, demônio, você não tem poder para tocar na vida de Patrício, demônio, você não tem poder para tocar na vida de João, Patrício, aleluia, demônio, você não tem poder para tocar na vida, aleluia, da irmã Paulinha, não de maneira nenhuma, porque eu estou ao redor, levanta a sua mão e glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus, porque você está sendo protegido pelo nosso Senhor. Por isso que o salmista diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É proteção, irmãos, é proteção. Vamos correr. Quinto, o sangue de Jesus, além, irmão, dele trazer proteção contra o nosso inimigo, o sangue de Jesus traz reconciliação. Eu posso ouvir amém? Reconciliação. O que é que Paulo diz aos Colossenses, capítulo de número 1 e versículo 20? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, aleluia, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como os que estão... Não, você não entendeu. A reconciliação, irmão. O sangue de Jesus traz a reconciliação. Pastor, me diga logo, por favor, me troque miúdo isso aqui, pastor. Sabe o que significa isso? É se eu tenho algum problema contra meu irmão, eu vou me reconciliar com ele. Você não entendeu? Eu estou dizendo, porque só tem alguma coisa contra a Norma, eu preciso me reconciliar com Norma. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, agora há reconciliação. Levanta a sua mão, glorifique e exalta o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É essa reconciliação que Deus quer para mim e para você. Foi essa reconciliação que Deus fez para com o homem. O homem estava separado. E agora Deus reconciliou o homem, aleluia, através de Jesus para ele. Porque o desejo do coração de Deus era que o homem nunca tivesse saído da presença dele. O desejo do coração de Deus, irmão Gilmar, era que Adão nunca pecasse. O desejo do coração de Deus era Deus continuar descendo pelo menos uma vez por dia, à tarde, para falar com o homem. Irmão, era muito privilégio. Irmão João, era muito privilégio, irmão João, para o homem. Imagine agora, Deus descer
do céu para falar contigo pessoalmente. E ele perdeu essa comunhão. Ele perdeu essa comunhão. Mas eu disse assim, mas eu não posso deixar que essa comunhão esteja para sempre separada. Eu preciso de fazer algo. Aí eu concluo a mensagem dizendo, usando as palavras que o irmão Jorge falou nessa noite. Aí escute só, aí Jesus diz assim, papai, eu estou aqui, papai. Você quer reconciliar o povo contigo? Então eu estou aqui. E voluntariamente Jesus veio. Eita Jesus! Ele veio, não foi por força e nem por violência. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha do céu para a terra, procura um justo sequer e não encontra. Jesus está dizendo assim, papai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui, pai. Sim, Jesus já sabia, sabe por quê? Porque Deus deu uma sentença para a serpente e disse, que escute só, que da semente da mulher, da semente da mulher, em outras palavras, aleluia, ele vai pisar a cabeça da serpente, é da semente da mulher. Então nesta noite, ele nos reconciliou. Você sente que você está reconciliado com Deus? Você sente que está reconciliado com Deus? Aquele que sente, fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Nós vamos encerrar. Fique em pé. Aleluia. O sangue de Jesus é a moeda ou a cédula que comprou a minha e a sua salvação. O sangue de Jesus purifica o nosso pecado. O sangue de Jesus gera pureza na minha e na sua vida. O sangue de Jesus traz proteção contra o meu e o seu inimigo. E o sangue de Jesus traz reconciliação para mim e para você, para com o Pai. Você sente essa reconciliação? Você sente? Deixa eu falar algo para você. Eu tenho certeza que aqui não tem. Mas, irmão, escute só. Eu acho que a pior coisa do mundo é um filho, eu estou falando agora filho biológico, chegar para o pai e dizer assim, olha, eu vou cortar o meu relacionamento com o Senhor. Vou cortar. O pai sofre, irmãos. Quem é pai aqui sabe. Quem é pai aqui sabe. Mas lindo é quando ele se reconcilia com o pai novamente. O pai pensa dessa forma. Você agora é meu pela segunda vez. Você estava morto. Você estava morto, mas agora você está se reconciliando comigo. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Então é isso que Deus está fazendo com a gente nesta noite. Eu quero orar por você. Saiba que foi o sangue de Jesus que nos purificou de todo o nosso pecado. Irmão, irmã, escute só, por favor. Você pode estar dizendo, pastor, eu não sou digno de participar da ceia do Senhor. É digno sim, irmãos. Você foi comprado, você foi lavado, você foi remido e você está na presença do Senhor. Então, não tenha medo de participar da ceia do Senhor. Eu posso ouvir amém? Eu quero orar nesta noite por você. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, queremos nesta noite, Pai, Te agradecer de Tu ter enviado Jesus para morrer em morte de cruz, para nos dar o direito que nós temos hoje de vida eterna. Senhor, nós sabemos que o Teu sangue continua ainda com todo o poder, poder para curar, poder para expulsar demônio, poder para salvar, poder para nos livrar dos nossos inimigos, poder para nos reconciliar. E eu te peço nesta noite pelos teus filhos, Senhor, se porventura, Deus, existe algum filho teu em nosso meio, Senhor, que está dizendo que não é digno de participar da tua mesa, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, mostra para ele, Senhor,
que Ele é digno, ela é digna. E eu te peço na autoridade do teu santo nome, Senhor, que tu venha repreender as vozes que o teu filho tem escutado durante esses dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora na autoridade do teu santo nome, porque a nossa salvação ela foi garantida não com coisas corruptíveis, Senhor, mas incorruptíveis. E não foi com prata e nem com ouro, foi com teu sangue que derramaste na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, te peço nesta noite que esta palavra fique aplicada no coração dos teus filhos. Esta é a minha oração e já te agradeço no nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: glória a Deus.